Se este vídeo apareceu para você agora, respire com calma. Talvez não seja apenas coincidência. Talvez exista um movimento interno, buscando alguma forma de expressão. E essas palavras cruzaram o seu caminho justamente quando você precisava de um espelho, não de uma resposta pronta. A psique tem seus próprios modos de chamar. Modos que não seguem lógica, mas seguem necessidade. Jung dizia que nada que chega à consciência é aleatório. Tudo tem uma finalidade, mesmo quando ainda não a compreendemos. E se você está aqui, é possível que alguma parte sua esteja tentando despertar, pedindo para ser ouvida antes que o silêncio se transforme em ruído. Há momentos em que sentimos que a vida está nos levando mecanicamente, como se estivéssemos vivendo em marcha automática. Acordar, cumprir tarefas, repetir hábitos, voltar para casa, com a sensação de que algo essencial ficou do lado de fora. A aparência é de normalidade, mas por dentro existe uma inquietação discreta, talvez difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Um incômodo que não dói, mas pesa. Um vazio que não machuca, mas insiste. É esse tipo de sensação que muitas vezes anuncia o início de um processo profundo, mesmo quando não parece nada demais. E, antes de continuarmos, se você sentir que estas palavras estão alcançando algum ponto seu, que costuma ficar escondido, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Não como um gesto automático, mas como parte consciente deste encontro. Este espaço existe para iluminar caminhos internos e o seu engajamento mantém viva essa jornada coletiva. Jung acreditava que a alma fala por imagens, símbolos, sincronicidades e pequenos impulsos internos que, quando negligenciados, voltam com mais força. Talvez você esteja experimentando exatamente isso. Pequenas repetições que parecem coincidência, pensamentos que retornam quando o dia silencia, sensações de desajuste que você tenta contornar com produtividade, distrações ou justificativas. Mas o que não é acolhido se repete, o que não é escutado se intensifica. E a vida, em sua insistente sabedoria, encontra maneiras de conduzir você de volta ao que realmente importa. Às vezes, esse retorno começa assim, ouvindo algo que parece nomear o que você ainda não conseguiu dizer. Porque há verdades internas que só emergem quando alguém do lado de fora as toca com delicadeza. Não para provocar dor, mas para liberar aquilo que estava preso, esperando uma fresta de coragem. E talvez essa fresta esteja se abrindo agora. Você não é o mesmo de alguns anos atrás, embora continue tentando caber em molduras antigas. Há uma parte sua que já mudou, silenciosamente, pacientemente, mas que ainda não encontrou espaço para se expressar. Pode ser um desejo reprimido, uma necessidade não atendida, um limite ignorado ou simplesmente a percepção de que você cresceu por dentro, mas sua vida externa não acompanhou esse crescimento. Isso cria tensão. E a tensão, quando reconhecida, se transforma em movimento. Quando negada, se transforma em sofrimento. Por isso, se algo em você se sente deslocado, não veja isso como fracasso, veja como sinal. A desconexão é, muitas vezes, a primeira etapa de uma reconexão maior. É o anúncio de que você está pronto para questionar caminhos que antes pareciam definitivos. E questionar não é desobedecer à vida, é obedecer à própria alma. Há um ponto na jornada interna em que nada mais parece encaixar. É como se você continuasse vivendo a mesma rotina, cumprindo papéis conhecidos, ocupando espaços familiares, mas percebesse que algo essencial deixou de acompanhar o movimento. É justamente nesse ponto que muitos acreditam estar perdidos, quando, na verdade, estão apenas atravessando o início de um realinhamento profundo. A sensação de estranhamento diante da própria vida
não é um erro, é um convite. Jung dizia que a alma se move em direção à totalidade e que toda desarmonia é, de algum modo, um pedido de reorganização. E se este vídeo encontrou você nesse momento, é possível que sua psique esteja tentando revelar algo que você vem adiando. Talvez você tenha ignorado sinais sutis, uma tristeza leve, mas constante, um cansaço que não se explica, uma dificuldade crescente de se entusiasmar com o que antes lhe trazia sentido. São essas pequenas rachaduras que anunciam que uma estrutura interna se tornou estreita demais para abrigar quem você está se tornando. E não há problema nisso. O problema nasce quando insistimos em sustentar aquilo que já não corresponde ao que somos. Há quem tente silenciar esses chamados com trabalho excessivo, com distrações intermináveis, com uma agenda preenchida em cada minuto. Mas nada disso elimina o desconforto. Apenas adia o momento de encará-lo. A verdade é que o incômodo não deseja puni-lo, deseja guiá-lo. Ele aponta para as partes não vividas da sua história, para fragmentos de si mesmo que ficaram congelados no tempo e que agora começam a pedir passagem. E quando isso acontece, negar se torna mais cansativo do que admitir. Talvez você sinta que está no limite. Não no sentido dramático, mas num limite silencioso, íntimo, só seu. Um ponto em que percebe que não consegue mais continuar carregando certas expectativas, certas obrigações, certos padrões que antes pareciam normais, mas agora pesam como se não pertencessem mais à sua pele. Isso não é fraqueza, é maturidade psicológica. E perceba que este despertar não costuma vir com grandes clarões, mas com uma repetição insistente, quase teimosa, de pensamentos e sensações. Como se algo dentro de você dissesse diariamente, não é por aqui. E mesmo que você continue caminhando, a frase volta, sutil, insistente. Isso é a alma tentando corrigir o curso. No entanto, reconhecer essa voz requer coragem. Coragem para admitir que certos caminhos já se esgotaram. Coragem para aceitar que algumas versões de você já cumpriram seu papel. Coragem para olhar para si sem idealizações. E talvez você esteja justamente nesse ponto, percebendo que não pode mais fingir que está tudo bem quando por dentro há uma parte implorando por mudança. A psique não deseja sua queda, ela deseja sua inteireza. Por isso, quando você tenta viver dividido, uma parte que sente e outra que nega, uma que deseja e outra que reprime, surge a exaustão. Não é o mundo que o esgota, é o esforço contínuo de manter uma vida desalinhada de quem você é. E aqui está algo que muitas pessoas ignoram. O desconforto é sagrado. Ele não aparece para punir, aparece para reorganizar. Ele não destrói o que é verdadeiro, apenas desmorona aquilo que já estava sustentado artificialmente. Por isso, quando tudo o que é falso começa a ruir, não veja isso como azar. Veja como libertação começando. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa saber exatamente para onde ir ou qual será o próximo passo. Ninguém começa uma jornada interna com um mapa completo. A única coisa necessária é admitir que você sente algo e permitir que esse sentir conduza você para dentro. A partir daí, o caminho começa a se reorganizar por conta própria. Às vezes, o que mais assusta não é a dor, mas a clareza que ela traz, porque quando você finalmente percebe a origem do desconforto, já não consegue voltar para a antiga inconsciência. Você pode até tentar. Pode se persuadir de que está exagerando, pode se distrair por alguns dias, mas a verdade retorna, sempre retorna. Jung afirmava que tudo aquilo que negamos permanece em nossa volta como destino, ou seja, o que não enfrentamos na consciência, reencontramos pela vida afora, repetido em relações, escolhas e circunstâncias. A repetição não é castigo, é insistência. Talvez você tenha notado essa repetição na sua própria trajetória.
Os mesmos ciclos emocionais, os mesmos encontros que começam promissores e terminam do mesmo modo. A mesma frustração que se disfarça de diferentes experiências, mas mantém sempre a mesma essência. É fácil olhar para fora e acreditar que o problema está no mundo, nas pessoas, no azar. É mais difícil admitir que o denominador comum somos nós, não por culpa, mas por continuidade psíquica. A vida externa apenas reflete aquilo que, internamente, ainda não foi compreendido. E a pergunta que realmente transforma não é por que isso acontece comigo, mas o que isso está tentando me mostrar. Essa mudança de perspectiva abre portas. Ela tira você do papel de vítima de coincidências e o coloca como participante ativo de uma narrativa interna. Se a vida repete um tema, é porque existe algo em você que precisa ser visto com mais profundidade. Muitas vezes, esse algo é a sombra, tudo aquilo que você é, mas aprendeu a esconder. Não apenas fraquezas, mas também forças não assumidas, desejos censurados, talentos abandonados. A sombra não é vilã, ela é simplesmente a parte esquecida. E quando ela bate à porta, não está pedindo destruição, está pedindo integração. É a psique tentando recuperar peças perdidas para construir sua totalidade. Mas encarar a sombra exige honestidade. Talvez você esteja carregando máscaras que se ajustaram perfeitamente por muitos anos. Máscaras que lhe garantiram segurança, aceitação, previsibilidade. Só que agora elas começam a sufocar. Agora elas já não representam o que você sente. Agora elas já não protegem, apenas impedem que você respire. E quando a vida interna começa a pressionar contra a máscara, o desconforto aparece como um pedido de verdade. E antes de seguir, quero te fazer um convite sutil, mas significativo. Se essas palavras estão ressoando em algum ponto profundo, deixa nos comentários uma frase que marque seu compromisso interno. Eu estou pronto para me ouvir. Não é por mim, é por você. Registrar essa intenção cria um marco simbólico no seu processo. A psique responde aos gestos que fazemos no mundo externo. Eles funcionam como âncoras. Voltando, existe um momento em que o silêncio da vida se torna tão eloquente que você não pode mais ignorá-lo. As relações começam a mostrar fissuras que antes você aceitava. Os lugares que você frequentava começam a perder a cor. As conversas que antes sustentavam sua rotina já não sustentam sua alma. Isso não é ingratidão, isso é crescimento. E crescer, ao contrário do que muitos imaginam, não é adicionar coisas à vida. Muitas vezes é subtrair, é distinguir o essencial do desnecessário. É remover camadas que foram depositadas sobre você, camadas de expectativas, de medos herdados, de hábitos que não pertencem mais ao seu caminho. Crescer é um processo de desnudamento, não de enfeite. Mas há um medo profundo que costuma acompanhar essa travessia. O medo do vazio. O medo de, ao soltar o que não serve, ficar sem nada. Jung dizia que muitas pessoas preferem viver uma mentira confortável a encarar o vazio fértil que antecede o nascimento de uma verdade. Mas é nesse vazio que o novo começa a se formar. É nesse silêncio que sua vida interna encontra espaço para se reorganizar. Nada floresce em um terreno ocupado por coisas mortas. Portanto, se você sente que algo está pedindo para ser deixado para trás, observe isso com respeito. Não como quem sofre uma perda, mas como quem faz uma troca necessária para que a vida possa continuar avançando por dentro de você. Há um instante inevitável na jornada de qualquer pessoa que desperta, em que você se dá conta de que não pode mais permanecer no mesmo lugar interno. Não importa se, externamente, tudo parece estável. Algo por dentro já não aceita continuar se movendo como antes. É como se uma parte sua tivesse amadurecido silenciosamente, enquanto a outra insiste em permanecer nas antigas estruturas.
Essa tensão entre quem você foi e quem está se tornando cria um tipo de fricção interna. E é justamente dessa fricção que nascem os verdadeiros começos. Talvez você tenha sentido isso nas últimas semanas, nos últimos meses, ou até mesmo nos últimos anos. Um chamado suave, mas persistente, dizendo: existe outra vida possível. Não uma fantasia distante, mas uma vida mais honesta, mais alinhada com sua essência, mais próxima daquilo que você realmente sente e deseja. Mas para acessá-la, é preciso atravessar uma espécie de limiar interno. E todo limiar exige desprendimento. Desprender-se é um verbo difícil. Ele exige coragem, porque implica renúncia. Implica largar aquilo que, por mais familiar que seja, já não contribui para o seu crescimento. Implica aceitar que certas relações estacionaram, que alguns sonhos envelheceram, que partes antigas de você já cumpriram seu propósito. Não é fácil reconhecer que algo chegou ao fim, mas é muito mais difícil continuar carregando aquilo que já morreu dentro de você. Jung chamava isso de morte simbólica, o término de padrões, crenças e identidades que já não sustentam a vida interior. E ele reforçava que essa morte não é castigo, é passagem. É no vazio posterior que a semente do novo self encontra espaço para germinar. Mas para isso, é preciso aceitar que o velho realmente se foi. O que poucos dizem é que essa morte simbólica costuma acontecer de modo silencioso. Não vem acompanhada de grandes rupturas, vem acompanhada de percepções. A consciência muda primeiro, depois a vida segue. Primeiro você sente que algo não faz mais sentido. Depois você admite. Só então começa a transformar. O processo é delicado, gradual, interno e poderosamente irreversível. Por isso, quando você percebe que não cabe mais na versão que viveu até agora, em vez de se desesperar, honre esse momento. Poucas coisas na vida são tão valiosas quanto a lucidez que faz você dizer: eu mudei, e tudo aquilo que eu sustentava já não me sustenta. Reconhecer isso é como abrir uma janela para dentro de si. A luz entra não para revelar defeitos, mas para revelar caminhos. E talvez você esteja justamente nesse ponto, cansado, mas desperto, perdido, mas consciente, confuso, mas já incapaz de voltar ao antigo adormecimento. Esse é o terreno perfeito para o nascimento de uma nova consciência. É aqui que a vida começa a trabalhar a seu favor. Quando você admite a necessidade de mudança, os símbolos se reorganizam, os encontros se alinham, as oportunidades aparecem com mais clareza, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de olhar. A percepção é a primeira transformação. E é nesse estado liminar que surge uma pergunta crucial. O que realmente pertence a mim e o que eu apenas carrego? Essa pergunta parece simples, mas tem o poder de desfazer anos de condicionamentos. Porque ao longo da vida, você assumiu pesos que não eram seus, expectativas de outras pessoas, demandas familiares, obrigações invisíveis, crenças herdadas, padrões de comportamento que surgiram mais para protegê-lo do que para expressá-lo. Tudo isso tem uma função, mas não necessariamente tem um futuro. O processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, começa justamente aqui, quando você aprende a separar o que faz parte do seu destino do que faz parte apenas da sua história. E toda história pode ser atualizada. Nenhuma identidade é fixa, nenhum papel é permanente. Mas essa distinção exige silêncio, exige que você se retire do barulho externo e escute o movimento mais sutil da sua psique. Exige que você permita que a verdade interna apareça, mesmo que ela seja inconveniente. Porque a verdade raramente chega com conforto, mas sempre chega com força. Não tenha medo do que começa a nascer dentro de você. A transformação não é um rompimento violento com o passado. É uma reorganização gentil, embora firme, da sua consciência. Não é abandono,
é amadurecimento. Não é rebeldia, é retorno, retorno a si. Existe um momento no caminho interior em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de ruído e passa a se tornar revelação. É quando você percebe que, por trás de toda a agitação cotidiana, havia uma voz esperando pacientemente pela sua disponibilidade. Essa voz não grita, não exige, não ameaça, ela apenas existe. E quando você finalmente cria espaço para ouvi-la, tudo começa a se reorganizar. Jung dizia que sem momentos de recolhimento, a psique não consegue se expressar. O inconsciente precisa de pausa para emergir, precisa de quietude para falar sua linguagem simbólica. Talvez você tenha evitado esse silêncio por medo do que encontraria. Muitos evitam. O barulho do mundo, por mais cansativo que seja, às vezes parece mais seguro do que o encontro com o próprio eu. Há receio de encontrar dores não resolvidas, lembranças esquecidas, desejos adormecidos. Mas o silêncio não traz apenas aquilo que dói. Ele também revela aquilo que estava vivo, esperando uma chance de existir. A verdade é que, quando você foge do silêncio, foge de si. Quando o acolhe, começa a voltar para casa. Nesse espaço interno, você pode notar algo que antes passava despercebido. A diferença entre o que é essencial e o que é apenas ruído. A mente agitada transforma tudo em urgência. No silêncio, as prioridades se reorganizam. O que parecia indispensável perde força. O que parecia pequeno ganha significado. É como se a vida, por alguns instantes, mostrasse sua estrutura real, livre das distorções do medo e da pressa. E justamente aí, você percebe que a maior parte do peso que carrega não vem do que realmente importa, mas do que você assumiu sem perceber. Há expectativas antigas ainda sobre seus ombros. Há histórias que você conta para si mesmo como se fossem leis imutáveis. Há medos que se tornaram parte da sua identidade, embora nunca tenham pertencido a ela. Há papéis que você desempenha porque todos esperam que seja assim, menos você. Jung chamava isso de persona, a máscara necessária para viver em sociedade, mas que, quando se torna muito rígida, começa a aprisionar. Talvez você esteja sentindo exatamente isso. A máscara pesando, incomodando, se tornando insuficiente para abrigar a complexidade do que você realmente é. E quando a persona perde sua função de ponte e vira prisão, o desconforto surge como pedido de libertação. A sensação de cansaço que acompanha esse processo não é apenas física, é existencial. É o desgaste de sustentar uma imagem que já não corresponde ao seu estado interno. A vida continua funcionando, mas você sabe que está vivendo em desacordo com algo profundo. Você sabe que a sua energia não flui como deveria, porque está toda direcionada a manter de pé o que já não é verdadeiro. E isso esgota, não porque você seja fraco, mas porque tudo que é falso exige esforço. A quebra dessa dinâmica começa com um gesto simples: a permissão. Permitir-se sentir, permitir-se questionar, permitir-se duvidar do que parecia garantido. Permitir-se ser honesto com o que não funciona mais. É daí que nasce a transformação, não da força, mas da permissão. O novo não entra pela porta da rigidez, mas pela porta da verdade. E aqui, nesse ponto da jornada, talvez você sinta uma mistura de alívio e medo. Alívio por finalmente reconhecer o que o incomoda. Medo pelo que isso pode significar. E é natural. A transição é, por definição, instável. Você não está mais onde estava, mas ainda não chegou ao próximo lugar. É um entre, e todo entre carrega vulnerabilidade. Mas é nessa vulnerabilidade que você começa a tocar sua autenticidade. Seja honesto consigo agora. Você sabe que existe algo aí dentro que pede mudança. Algo sutil, mas firme. Algo que não desaparece. Algo que talvez você tenha tentado ignorar, mas que retorna sempre com mais clareza.
E mesmo que você não saiba qual é o próximo passo, saber que há um passo já é o início da jornada. Lembre-se, transformação não começa com respostas, começa com escuta. E ao se permitir ouvir, você já iniciou seu caminho de volta para si. Dentro de você existe uma parte que cresceu silenciosamente, enquanto outra permaneceu presa a velhos hábitos, velhas dores, velhas narrativas. Esse descompasso interno, essa diferença de ritmos, é um dos principais motivos da sensação de estagnação que tantos experimentam. A alma avança, mas a vida externa continua repetindo os mesmos padrões. E enquanto essa distância não é reconhecida, a exaustão se instala. Não uma exaustão do corpo, mas da consciência, o desgaste de viver abaixo do próprio potencial de verdade. Muitos acreditam que mudar é uma questão de força de vontade, como se fosse possível empurrar a alma para fora de seus bloqueios apenas com esforço racional. Mas Jung insistia que transformação não é imposição, é rendição. Não é sobre forçar o novo a nascer, é sobre parar de impedir que ele apareça. A rigidez está sempre do lado do ego. A vida, ao contrário, se move com fluidez, mesmo quando transita pela dor. E talvez você esteja sentindo exatamente isso, uma resistência que já não sabe para onde ir. Você empurra, tenta, insiste, racionaliza, mas no fundo sabe que não é mais possível sustentar o que estava funcionando apenas pela força do hábito. A alma não quer que você permaneça onde está se isso já não corresponde à sua verdade. E quando a alma quer se mover, nada externo pode impedi-la. Apenas você, por medo. Mas o medo, quando observado com respeito e não com submissão, começa a perder força. Ele não quer destruir, ele quer proteger. O problema é que muitas vezes ele protege justamente aquilo que já impede o seu crescimento. Por isso, o caminho não é eliminar o medo, mas atravessá-lo. Não é vencê-lo, é compreendê-lo. Toda parte que teme também guarda uma parte que deseja. Nesse ponto, é comum surgir uma pergunta íntima, quase sussurrada dentro de você. E se eu estiver pronto, mas ainda não admiti? Essa pergunta carrega uma potência transformadora. Porque quando você começa a considerar a possibilidade de que o tempo da mudança já chegou, algo se desloca no seu interior. Não é mais sobre esperar o momento perfeito. É sobre reconhecer que a perfeição nunca virá. O momento ideal é aquele em que a alma desperta. E talvez esse momento seja agora. Há um tipo de sofrimento que nasce não do erro, mas da hesitação. Uma angústia particular de quem sabe que precisa se mover, mas ainda se apega a justificativas antigas. Você pode sentir isso como uma inquietação constante, uma sensação de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar em seu lugar. Isso acontece porque você já não está lutando contra o mundo, está lutando contra a sua própria evolução interna, e essa luta é sempre perdida. O que há do outro lado do medo? Normalmente, uma versão de você que já existe, mas que ainda não recebeu sua permissão para aparecer. Uma versão mais alinhada, mais íntegra, mais consciente. Não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa inteira. E inteireza assusta, porque ela exige responsabilidade, mas também liberta porque ela devolve vida. E antes de seguir, quero te fazer uma pergunta essencial. O que dentro de você está tentando nascer e você tem medo de assumir? Se sentir que é o momento, deixe nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho me permitir. Isso cria uma âncora simbólica para sua própria jornada, um lembrete de que você está envolvido, presente e comprometido. Voltando, a transformação não acontece quando tudo ao seu redor melhora. Ela acontece quando você decide parar de se esconder de si mesmo. Quando você percebe que continuar repetindo a mesma vida se tornou mais doloroso do que enfrentar o desconhecido.
Quando entende que permanecer onde está não é mais segurança, é paralisia. É nesse ponto que algo precioso começa a surgir: a coragem. Não uma coragem grandiosa, impulsiva, cheia de certezas, mas uma coragem silenciosa, aquela que diz: eu não sei ainda, mas estou disposto. Essa é a força que move montanhas internas, que rompe velhas identificações, que inaugura novos caminhos. A coragem de estar presente, mesmo sem garantias. Aos poucos, você começa a perceber que a mudança real não pede pressa, ela pede sinceridade. Não exige passos gigantes, exige passos verdadeiros. E cada pequeno passo dado em direção à sua autenticidade reorganiza sua vida de maneiras que você ainda não imagina. Há um momento no processo de despertar em que tudo parece simultaneamente claro e confuso. Claro, porque você já percebeu o que precisa mudar. Confuso, porque ainda não sabe como fazer essa mudança acontecer. Esse espaço intermediário, esse território entre a velha forma e a nova, é onde a maior parte das pessoas desiste. Não porque falte força, mas porque falta paciência com a própria metamorfose. Jung dizia que nada que nasce da alma segue a velocidade do ego. A alma se move no tempo dela, e é sempre um tempo mais lento, mais profundo, mais honesto. E talvez você esteja exatamente aqui, diante do reconhecimento de que não pode mais continuar vivendo como antes, mas ainda sem a clareza do próximo passo. Isso não é falha, é transição. É o intervalo sagrado em que velhas camadas se desprendem e novas estruturas começam a se formar. É o instante entre soltar e receber. Um espaço vulnerável, sim, mas necessário. O que muitos não percebem é que a confusão também é um sinal de avanço. A mente fica confusa quando antigos referenciais deixam de funcionar. A dúvida aparece quando uma perspectiva mais ampla está tentando emergir. E a fragilidade surge quando velhas defesas finalmente se cansam de lutar. Essa fragilidade não é decadência, é abertura. É a psique desarmando o que já não serve para preparar o terreno do novo. Talvez você esteja sentindo uma espécie de desalinhamento interno, como se tivesse se afastado da própria essência e agora estivesse tentando encontrá-la novamente. Esse movimento é natural. São fases em que nos sentimos estranhos dentro da própria vida, como se estivéssemos usando roupas que já não pertencem ao nosso corpo. E mesmo sem saber qual será sua nova forma, você sabe que não pode mais continuar usando a antiga. Essa consciência, por si só, é uma virada. No entanto, é justamente aqui que surge um risco sutil: tentar se apressar para fugir do desconforto. Mas o desconforto é parte do processo. Ele limpa, reorganiza, desfaz ilusões. É nele que você começa a distinguir o que quer do que apenas tolera, o que faz sentido do que apenas mantém, o que alimenta sua alma do que apenas ocupa seu tempo. Permita-se permanecer nesse entre. Não tente acelerar a vida interna. Ela sabe o ritmo. E agora, um convite importante. Se estas palavras estão encontrando eco dentro de você, registre nos comentários uma frase que simbolize sua travessia. Eu escolho seguir, mesmo com medo. Esse gesto cria uma marca, um ponto de retorno. É como plantar uma semente de compromisso no terreno da sua própria consciência, voltando a um ponto em que o desconforto começa a mudar de tom. Ele deixa de ser apenas dor e começa a se tornar direção. Você passa a perceber que aquilo que incomoda está apontando para aquilo que precisa ser transformado. Você começa a notar que seus sentimentos, longe de serem obstáculos, são bússolas. E essa mudança, essa capacidade de ouvir o que antes você temia, é sinal de que você está amadurecendo. Jung dizia que a individuação é um processo de se tornar único, não no sentido de ser especial, mas no sentido de ser verdadeiro.
E ser verdadeiro exige abandonar versões de si que foram construídas apenas para sobreviver. Exige abandonar máscaras, narrativas, justificativas. Exige a coragem de ser honesto com o que dói, com o que falta, com o que pede passagem. E, ao mesmo tempo, exige ternura. Ternura consigo, ternura com o próprio tempo, ternura com os próprios limites. E aos poucos você vai percebendo algo fundamental, que dentro de você sempre existiu um centro, uma espécie de núcleo silencioso que permanece intacto, mesmo quando tudo ao redor se desorganiza. Esse centro é o Self, a totalidade psíquica. Ele não se abala com a tempestade, apenas observa. Ele não impõe, apenas chama. E o chamado não é para que você se torne alguém ideal, mas para que volte a si mesmo. Quando você começa a sentir esse chamado, as pequenas coisas ganham significado. Uma frase, um encontro, um pensamento que surge aparentemente do nada. Não são coincidências. São sinais de que o inconsciente está se organizando, se aproximando da superfície. É o início da integração. É o renascimento preparando o terreno. Nada disso é imediato, nada disso é mágico, mas tudo isso é real. No ponto em que você está agora, algo precioso começa a se formar. Uma consciência mais ampla, mais serena, mais verdadeira. A sensação de confusão dá lugar, pouco a pouco, a uma quietude que não vem da ausência de problemas, mas da presença de um novo entendimento. É como se a vida, depois de um longo período de ruídos internos, começasse finalmente a sussurrar. Agora você pode ouvir. E ouvir, verdadeiramente ouvir, é sempre o primeiro passo para qualquer renascimento. A partir daqui, você perceberá que a transformação não exige revoluções externas imediatas. Ela pede atenção, pede sinceridade, pede pequenos movimentos consistentes, gestos que, à primeira vista, podem parecer discretos, mas que possuem uma força imensa quando repetidos com verdade. A psique responde ao que é honesto. O inconsciente se reorganiza quando você para de fugir e começa a participar da própria história. E à medida que essa nova percepção se estabiliza, você também percebe que a vida não estava contra você. Ela estava tentando direcioná-lo. Os ciclos que se repetiam eram convites. As frustrações eram avisos. Os desconfortos eram sinais. Nada disso aconteceu para feri-lo, mas para movê-lo. A alma não se cansa de tentar nos trazer de volta ao caminho da inteireza, mesmo quando resistimos. Você não precisa ter pressa, nem perfeição. O processo de individuação, como Jung descrevia, é um caminho que dura toda a vida. Não existe linha de chegada. Existe aprofundamento, existe presença, existe a coragem contínua de se ajustar quando percebe que está se afastando de si mesmo. E essa coragem, lenta e silenciosa, é o que torna uma vida verdadeira. Talvez você ainda sinta medo, e está tudo bem. O medo não é o contrário da transformação. Muitas vezes é o primeiro sinal de que ela começou. O que está nascendo dentro de você não é uma nova persona, mas uma nova relação com a própria verdade. É a consciência de que, mesmo sem garantias, existe um caminho que apenas você pode trilhar, e que trilhar esse caminho é o que dará sentido à sua existência. Quando você se aproximar dessa nova versão interna, vai notar algo profundamente libertador, que muito do peso que você carregava não era seu, que muitas culpas eram heranças, que muitos medos eram condicionamentos, que muitos limites eram histórias antigas. E ao perceber isso, você começa a devolver o que nunca te pertenceu. Esse é o verdadeiro alívio. E aos poucos, o que antes parecia impossível começa a se tornar natural. A intuição volta a falar. A clareza volta a surgir. O movimento volta a existir. Não de forma abrupta, mas orgânica, como o renascer das estações, como a luz que retorna depois do inverno. Nada força, tudo flui, nada explode, tudo amadurece. Assim é a alma
quando encontra espaço. E agora, neste exato momento, você está diante de um ponto simbólico. Não importa qual data está marcando o calendário externo. O que importa é que internamente um ciclo terminou e outro começou. Não porque o mundo disse, mas porque sua consciência disse. Porque ao permitir que estas palavras tocassem você, algo se moveu. E movimento, por menor que pareça, é sempre o início de um novo destino. Se você sente que este vídeo encontrou você no momento certo, seja perto de um ciclo que se encerra, de um recomeço que se aproxima, ou de um simples dia em que sua alma estava cansada, registre isso com um gesto simbólico. Escreva nos comentários: eu escolho renascer em mim. Não pela beleza da frase, mas pela força que ela carrega quando você a assume conscientemente. E antes de encerrarmos, quero te pedir algo com suavidade e intenção. Se estas palavras fizeram sentido, se iluminaram algum ponto do seu caminho interno, deixe o seu like e se inscreva no canal. Não como obrigação, mas como continuidade dessa jornada. Cada gesto seu ajuda para que esta mensagem alcance outras pessoas que, assim como você, estão buscando uma vida mais verdadeira, mais alinhada, mais inteira. É assim que construímos uma comunidade que se apoia no autoconhecimento, na profundidade e na transformação real. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por ter permitido que sua consciência se expandisse um pouco mais. Obrigado por ter aberto espaço para ouvir o que talvez você mesmo estava tentando dizer há muito tempo. Que este seja apenas o começo, não de uma mudança superficial, mas de um retorno profundo a si mesmo. O caminho está aberto e você agora está presente.